Olá, aqui é o Daniel, eu falo da ilha de Boipeba. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra de Deus baseada na sua palavra, na Bíblia, que mexeu comigo, nesse dia de hoje. Se você chegou até aqui, não saia, não deixe de assistir até o final, pois Deus tem um propósito por você ter chegado até aqui e está vendo esse vídeo e quer falar com você. Bem, quando a vida chega ao fim, a esperança não precisa terminar. Essa foi a minha reflexão de hoje. Na verdade, desde o mês passado, passando por uma situação de saúde que eu passei e por alguns momentos eu vi a morte de perto, e isso me fez refletir e pensar que a esperança não precisa terminar, mesmo chegando ao fim. Hoje foi um dia daqueles, que nos fazem parar. Nós recebemos hoje pela manhã, bem cedo, eu e a minha esposa, que a avó dela, que ela tanto ama, uma mulher de fé, uma mulher guerreira, com um pouco mais de 80 anos, faleceu. E quando alguém parte, independente da idade, alguma coisa acontece dentro de nós, quando é com alguém que realmente nós gostamos, nós amamos, que fazem parte da nossa vida. Por alguns instantes, os compromissos, parece que é menos importante, fogem um pouco, a gente se concentra naquilo, naquela dor, na hora da morte, de um ente querido, as preocupações ali perdem o sentido, tudo que diz respeito ao que é material, ao que é o dinheiro, ao que é o trabalho, a gente realmente despenca, e focamos realmente na perda daquele momento. Assim acontece quando perdemos ali, recebemos uma notícia de alguém que nós amamos, faleceu, Bem, e nós somos obrigados, a encarar uma realidade que normalmente nós tentamos deixar bem distante. Um dia, nossa vida aqui também vai chegar ao fim. Esse é o ciclo natural da vida, E isso me fez refletir muito, por isso que eu quero compartilhar com vocês essas palavras, à luz da palavra de Deus. E é uma realidade, todos nós chegaremos um dia ao final. Eu não gosto de falar sobre a morte de maneira fria, jamais, nós precisamos ter realmente empatia, nós precisamos ser altruístas, nós precisamos nos colocar no lugar do outro, principalmente se for alguém chegado, como era a vozinha da minha esposa, Por isso não pode ser tratado de maneira fria, de maneira nenhuma, porque a morte, ela envolve, saudade, envolve pessoas, histórias, uma cadeira que vai ficar vazia e sempre vai nos lembrar, uma voz que nós não ouviremos novamente, fotografias que ganharão outro significado a partir de agora. Lembranças de repente, se tornam muito preciosas e pela pessoa que nós amamos não estar mais ao nosso lado. Bem, a Bíblia não trata a morte como se ela fosse algo insignificante, pelo contrário. Eu me lembro da passagem de quando Lázaro, morreu e Jesus chegou ali ao lugar onde estava a família, encontramos ali um menor versículo da Bíblia e ao mesmo tempo, para mim, um dos mais profundos, João 11:35. Jesus chorou. Eu sempre me chamou muita atenção esse versículo, porque Jesus sabia que ressuscitaria Lázaro, poucos minutos depois, a gente vê isso no texto. Mesmo assim, ele chorou. Para mim, isso significa que esperança e lágrimas, elas podem existir juntos. Por mais que você chore, a esperança não precisa ser colocada de lado. O cristão, e eu tenho certeza que a vozinha da Thaís, a dona Lindalva, era uma mulher de fé, era uma cristã, que eu quero que e creio que está num lugar melhor agora.
né? O cristão, ele não precisa fingir que a morte não dói, para nós que ficamos, né, como cristãos. Nós podemos sim chorar, podemos sentir saudade, podemos abraçar alguém sem saber exatamente o que dizer, né? Que é o que precisamos fazer, realmente apoiar os nossos entes queridos que ficam e que sofrem. Nós podemos até ficar em silêncio. Existem momentos em que nenhuma frase resolve nada. Eu sempre fiquei muito acanhado aos velórios que eu fui. E eu gosto de falar, mas eu sempre achei que tudo que eu falasse seria tão pequeno perto da dor, perto do que daquele ente querido ali que era mais próximo, estava sentindo. Mas a presença é suficiente, a minha presença, a presença da família, né, próxima, daqueles que ficam, né, com a saudade daquele ente querido que partiu. A presença, ela é suficiente, é importante. Bem, mas existe uma diferença entre chorar e chorar sem esperança, né? Essa meditação, esses pensamentos que eu tive ao longo desse mês e hoje, então, Paulo ele escreve aos cristãos de Tessalonicenses, lá em Tessalonicenses 4,13, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quer dizer, Paulo está falando ali à igreja em Tessalonicenses para que tenham esperança, né, que quem morreu em Cristo Jesus está num lugar de paz, de aconchego, de cuidado, e para que não ficasse, né, sem essa esperança, inclusive em vida, de que quando chegasse a sua hora também seria dessa forma. Observe que Paulo ali, ele não diz, não fiquem tristes, ele diz, não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Existe tristeza cristã, existe luto cristão, existe lágrimas cristãs, né? Mas existe esperança no meio delas. Essa é a diferença daquele que quer em Cristo Jesus. Eu tenho certeza que o nosso ente querido, a avó da minha esposa que faleceu, ela tinha essa esperança, né? Era uma mulher de fé. E essa esperança, ela tem um nome, que é Jesus Cristo. A fé cristã, ela não promete que nunca enfrentaremos a morte. Ela anuncia que Cristo venceu a morte. Jesus diz lá em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Talvez essa seja uma das declarações mais extraordinárias que Jesus já fez. Ele não diz apenas, eu conheço o caminho para a ressurreição. Ele diz, eu sou a ressurreição. Nossa esperança depois da morte não está em filosofia. Para nós cristãos, não deve estar em filosofia nenhuma. Não pode estar em pensamento positivo, não deve estar simplesmente na ideia de que tudo ficará bem. Nossa esperança está em uma pessoa, em Cristo, que morreu, que foi sepultado e que ressuscitou. E a ressurreição de Jesus, ela é fundamento da esperança cristã. Paulo chega a dizer, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Lá em Coríntios 15:17, ele diz que se nós não crermos na ressurreição de Cristo, que ele foi preparar um lugar melhor para nós não somos cristãos. Ou seja, o cristianismo inteiro está ligado a essa verdade. A morte, ela não teve a palavra final sobre Jesus. E não terá a palavra final sobre aquele que pertence a Jesus. Mas uma notícia como a de hoje também me faz pensar sobre outra coisa, né? A brevidade da vida. 80 e poucos anos da dona Lindalva, da avó da minha esposa, são muitos anos. Quantas histórias couberam aí em mais de 80 anos, quantos aniversários, quantos abraços, quantos domingos, né, em família, quantos natais, quantas pessoas passaram pela vida dela, quantas lágrimas e quantos sorrisos. Mas quando olhamos para a eternidade que não tem fim, e essa deve ser a nossa fé, 80 e poucos anos parecem pequenos. Na verdade, agora que ela vai começar a viver, né?
Tiago escreveu que a nossa vida, que a vossa vida, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo depois some, se dissipa. Tiago 4,14. Essa comparação de Tiago, ela é muito forte. Neblina, você olha e ela está ali. Pouco depois desapareceu. A Bíblia não diz isso para nos deixar deprimidos, né, sabendo que vai nascer, vai morrer. Ela diz isso para nos ensinar a viver um dia de cada vez. Porque quando nós entendemos que nossos dias são limitados, nós começamos a perceber o valor dele e dar o valor deles, né, um após um. Moisés, ele fez uma oração que considero uma das mais sábias da Escritura, né? Lá em Salmos 92 ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos alcancemos um coração sábio. Talvez devêssemos fazer essa oração com mais frequência, né? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias. Não para viver com medo da morte, mas para não desperdiçar a vida dia após dia. Porque existem coisas, né, eu consigo enxergar assim, que tratamos como se fosse muito importante, que diante da eternidade são pequenas demais, né? Quantas famílias estão separadas, por exemplo, por orgulho? Quantos irmãos não se falam? Quantos filhos gostariam, né, de ouvir um "eu te amo" dos pais e não ouve? Quantos pais esperam uma ligação? Sei lá, quantos casamentos estão cheios de silêncio porque ninguém quer dar o primeiro passo pelo orgulho? Quantas vezes nós adiamos um abraço, um pedido de perdão, uma visita, uma conversa? Sempre pensamos, né? Depois eu faço, daqui a pouco eu faço isso. Bem, mas a vida nos ensina que nem sempre existe depois, né? Talvez alguém esteja assistindo esse vídeo aí, você, e exista pessoas que você ama, que faz muito tempo que não demonstra realmente isso. Não espere o funeral dessa pessoa para dizer aquilo que poderia ser dito em vida. Não faça isso. Não espere uma fotografia se tornar uma lembrança para reconhecer o valor daquela pessoa. Ame enquanto você pode abraçar, sentir o calor daquela pessoa. Perdoe enquanto você pode falar, olhando nos olhos. Se está muito distante, por vídeo mesmo, ou uma mensagem. Visite, né, aquela pessoa enquanto existe uma porta para você bater e ela está do outro lado da porta. Ore pelas pessoas enquanto elas podem ouvir sua oração, né? Faça isso, diga "eu te amo" enquanto existe alguém diante de você para receber essas palavras. A morte também nos confronta, né, com uma pergunta ainda mais profunda. Eu posso ver assim: se minha vida terminasse hoje, eu estaria preparado para me encontrar com Deus? Essa não é uma pergunta para produzir pânico, é uma pergunta sobre reconciliação. A Bíblia, a palavra de Deus, que eu tenho tanto falado aqui para que quem tem assistido esses vídeos passe a buscá-la mais, né? Ela ensina que nosso maior problema diante da eternidade não é simplesmente a morte, é o pecado que nos separa de Deus. Esse é o nosso maior problema. E é justamente por isso que Jesus veio. Cristo, ele não veio apenas para nos ensinar a ser pessoas melhores, ele veio para nos reconciliar com Deus, para fazer essa ligação, para ser mediador entre os homens e Deus. Paulo ainda escreve em 2 Coríntios 5,19: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Essa é uma das grandes verdades do Evangelho. Não conquistamos a eternidade acumulando boas obras. Não é isso que a Bíblia fala. Não somos salvos porque nós somos religiosos, uns mais do que os outros. Não somos salvos porque nunca erramos. Não somos salvos pela graça, mas nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Essa é a verdade. Jesus, ele levou sobre
a cruz, aquilo que nos separava de Deus, né? E ressuscitou para que tivéssemos esperança além dessa vida. O Natal, a Semana Santa, onde se comemora o nascimento de Cristo, a morte de Cristo, não podem ser datas meramente comemorativas para um feriado. Não, elas são as lembranças, as memórias vivas da palavra de Deus, da Bíblia. Por isso, né, para quem está em Cristo, a morte continua sendo dolorosa, mas não é o final da história. Existe uma promessa maravilhosa no último livro da Bíblia, né, que João escreve, aquilo que Deus fará no final. E é importante que nós saibamos disso e tenhamos fé nisso. Apocalipse 21:4 diz assim: e ele enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passavam. E assim eu tenho o meu consolo quando eu perco alguém que eu amo, que eu gosto, que eu vou sentir saudade, que morreu com Cristo, assim como é o caso da dona Lindalva. Ela está num lugar onde não existe mais pranto, não existe mais dor, porque as primeiras coisas já passaram. Nós precisamos ter essa fé. Tente imaginar isso aí comigo, né? Um lugar onde não haverá hospitais, não haverá velório, não haverá despedida, não haverá diagnóstico, não haverá envelhecimento, não haverá telefone, WhatsApp tocando com uma notícia que ninguém gosta de receber, não vai haver cemitério, não vai haver morte. Isso não é uma fantasia, isso não é ilusão criada para aliviar a nossa dor. É parte da esperança que a ressurreição de Cristo garante ao povo de Deus. Nós cristãos precisamos ter essa fé, né? Está na palavra de Deus, na Bíblia. Por isso, hoje, minha reflexão não é apenas sobre alguém que faleceu, alguém muito querida, muito amada. É também sobre nós que continuamos vivos. Ainda temos tempo para amar, tempo para perdoar, tempo para servir, tempo para ouvir, tempo para buscar a Deus, tempo para consertar algumas coisas, tempo para sentar com nossos pais, irmãos, tempo para abraçar os nossos filhos, tempo para cuidar do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, tempo para ajudar alguém, tempo para deixar de lado algumas discussões que, diante da eternidade, não fazem sentido algum. Não sabemos quanto tempo temos, essa é a verdade, a realidade, mas sabemos que temos o hoje, o agora, né? E talvez hoje seja suficiente para começarmos alguma coisa diferente. Hoje eu passei o dia todo refletindo nisso. Se você está vivendo um luto nesse momento, eu não quero dizer simplesmente seja forte. Às vezes não conseguimos ser, essa é a verdade. Eu quero dizer algo melhor para você. E guarde no seu coração isso. Permita que Deus seja a sua força. Chore quando precisar, sinta saudade, conte histórias, olhe as fotografias, abrace a sua família, mas não permita que a dor apague a esperança de Cristo Jesus na sua vida. Davi ele escreveu no Salmo 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Talvez hoje você esteja atravessando esse vale. Eu não sei a realidade da sua vida, as suas perdas. Observe que Deus não prometeu que nunca entraremos nele, né? Na verdade, a promessa é: tu estás comigo. Essa é a promessa de Deus, né? Isso basta. A verdade para mim, isso basta. Tu estás comigo, como o salmista diz. Hoje uma vida, infelizmente, chegou ao fim, né, de uma pessoa muito querida dentro da nossa família. E isso me faz lembrar novamente que a minha também chegará. E a sua também um dia chegará. Mas, curiosamente, pensar sobre a morte hoje me faz querer viver melhor. Quero amar mais, quero reclamar menos, quero perdoar mais rápido, pois o dia de amanhã eu não sei, não me pertence.
quero valorizar mais a minha família, os meus filhos, a minha esposa, quero aproveitar as pequenas coisas da vida, quero servir enquanto eu tenho forças ainda e quero conhecer Jesus cada dia mais. Bem, eu estou chegando ao final e eu quero chegar ao final da minha caminhada também. Estou chegando ao final do vídeo e quero chegar ao final da minha caminhada também, sabendo que eu não vivi apenas para acumular coisas que vão ficar por aqui. Porque vai haver um dia que vai ser a nossa última manhã na Terra. Nosso último trabalho, nossa última conversa, nosso último abraço, nossa última oração. E quando esse dia chegar, nenhuma conquista será mais importante do que essa, de pertencer a Jesus e ter certeza para o lugar que eu vou. Eu penso assim, né? Enquanto esse dia não chega, que Deus me ensine, nos ensine a contar os nossos dias. Que Ele console aqueles que hoje estão chorando, que nos ensine a valorizar quem ainda está ao nosso lado e que a ressurreição de Jesus continue lembrando ao nosso coração que para aqueles que estão nele, em Jesus, a morte não possui a última palavra. Jesus possui a última palavra. E a última palavra de Deus para o seu povo não é a morte, é a vida. A minha oração hoje é por quem está assistindo esse vídeo, que perdeu um ente querido, que lidou com a morte e tem sofrido, tem chorado. Peço ao Senhor que lhe traga esperança e traga à memória, né, à sua memória, tudo aquilo que traz esperança. Se você já conhece a Jesus, não tenha dúvida que Ele cuida de você e que o seu ente querido que morreu em Cristo está num lugar de repouso. E para nós, para você que ainda vive, tenha certeza de que um dia, quando partirmos daqui, também iremos encontrar nossos entes queridos e viveremos num lugar de paz, onde não haverá choro, não haverá tristeza e compartilharemos com Cristo pessoalmente as maravilhas dessa nova vida. Que Deus te abençoe, que faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima.